de análise de redes sociais. Na aula anterior, a gente teve uma visão geral do que é rede, de como ela pode nos ajudar a entender a complexidade. Nós também vimos grafos, né? Então a gente viu o problema das 7 pontes de Kronesberg, vimos como o Euler conseguiu solucionar isso e vimos como isso é a base da rede. Então hoje a gente vai começar a olhar para os fundamentos das redes, mas antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar, é muito importante, é um curso aberto para todos, mas eu preciso de engajamento. E também seguir nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, porque eu coloco muito conteúdo relacionado a todos esses temas, ciências cognitivas, inteligência artificial, análise de redes sociais, etc. E para começar assim de uma forma simples, a gente vai olhar para definições e vocabulários que a gente vai usar. Tá? Porque, como eu disse, tá, é muito importante a gente entender que a área de rede, ela vem de grafo, tem um comparativo muito grande, só que muda algumas nomenclaturas. Por exemplo, a gente viu lá no problema de Königsberg que a sacada do Euler foi entender cada pedaço de terra como uma bolinha, né, que ele chamou de, que a gente chama em grafo de vértice, e aí cada ponte como uma conexão, que a gente chama em grafo de aresta, tá? Então, isso acho que ficou claro, só que em rede a gente muda os nomes, tá? Então, em vez de vértice, a gente chama de nó, né? Cada bolinha é um nó. E as arestas aqui a gente chama de links, de conexões ou de ties, né, se for mais na área de sociologia. E todo esse aglomerado aqui de nós e conexões, na área de grafo a gente chama de grafo e na área de rede a gente chama de rede network, tá? Só coloquei esse grafo porque muita gente confunde essas nomenclaturas, então assim, a galera mais da área de rede, ciência de redes, tem essa nomenclatura, o pessoal mais de grafo, mais ligado a matemático, tem esse outro vocabulário, beleza? Tranquilo, então a gente vai começar agora a entender um pouco mais dos fundamentos das redes. Então a gente viu que uma rede é formada por um nó e se conecta a outro nó por algum tipo de conexão, que são os links, as ligações, tá? Então a gente vai conhecer um pouco melhor dos links. Quais são as possibilidades dos links? Ele pode ser binário, tá? O que é binário? Ele é uma conexão sem peso, tá? Ou seja, vamos pensar num exemplo, uma conexão de amizade no Facebook. Então, é uma amizade mútua, né? Então, eu me conecto a você e você, se aceitar o meu pedido de amizade, também é meu amigo. Então, eu tenho uma conexão ali entre duas pessoas. Ele é binário, ou ele tem ou ele não tem, tá? Então, isso daqui é uma conexão, a ligação, ela pode, então, ser binária, que é sem peso, tá? Uma ligação sem qualquer tipo de intensidade. A gente pode ter uma segunda propriedade, que são as ligações com peso, né? Que eu vou trabalhar algum tipo de intensidade. Então, nesse caso aqui, os 3 nós, eles estão ligados, tá? E esses nós, lembrando, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser países, pode ser pessoas, pode ser jogador de futebol, enfim. Só que agora a gente vê que esse nó, vamos chamar esse nó de A, esse de B, e esse de C. A gente consegue ver que a conexão do B com C é muito maior, tá? Então agora aqui eu posso mapear e criar minha rede não apenas se é amigo, mas a quantidade de mensagens trocada numa rede social. Então a gente vê que A e B, eles têm uma amizade, né? Um segue o outro, por exemplo, só que B e C conversam muito mais. Então eu consigo trabalhar com a ideia de uma ligação, de um link com intensidade. Uma outra propriedade. O grafo ele pode ser direcional ou não direcional. Então aqui eu tenho o grafo não direcional, que é igual ao de cima, certo? Então eu estou vendo aqui se eu tenho amizade com uma pessoa, se eu tenho essa amizade, por exemplo, no Facebook, ela também tem comigo, eu vou entender isso como um grafo não direcional. E aí a intensidade pode ser se existe essa troca de mensagens ou não, ok? Mas pode ter um cenário do grafo ser direcional. A gente chama também, tem esse nome de grafo. Nesse caso, vamos supor, é um outro tipo
que poderia ser de rede social, como o Twitter. Então, nesse caso, ó, eu tenho 3 nós, tá? 3 usuários. Só que aqui eu consigo entender que o C segue o usuário B, o B segue o usuário A, mas o A não segue o B, né? E o B não segue o C. Ou poderia ter aqui, né, uma conexão assim, onde A segue B e B segue A. Então, são esses 3 tipos de conexão que existem. Pode ser só binária, que é sem peso, pode ser com peso, em que eu vou representar algum tipo de intensidade nessa relação, e pode ser direcional, ou seja, sai de um, entra no outro, ou não direcional, quando é uma conexão mútua, tá? E aí começam a aparecer alguns conceitos também importantes. O conceito que a gente vai discutir bastante é o conceito de grau, tá? E aí eu vou ter o grau de entrada, tá? O que é o grau de entrada? É o número de conexões de links que chegam ao nó, num digrafo, né? Quando ele é direcional. Por exemplo, aqui nesse caso, né, nesse exemplo aqui, esse nó ele vai ter grau de entrada, né, win degree, de 2. Por quê? Tem 2 conexões chegando nele, certo? Eu também tenho o grau de saída, que é o out degree, tá? Que é o número de links que saem do grafo, do nó, né, no caso. Então, aqui, esse mesmo nó aqui de cima, o grau de saída dele é 1, chega 2 nele, mas só sai 1, né? Então, ele só se conecta numa outra pessoa. Então, o grau de saída é 1, tá? E eu tenho o grau do nó como um todo, que aí eu somo todos os links, os que entram e o que sai, que é o número total de links. Nesse caso aqui, ó, o grau é 3, 2 de entrada, 1 de saída. Isso ajuda a gente a entender, por exemplo, qual que é o nó que mais recebe conexão. Ou seja, ele pode ser um nó influente, porque está todo mundo se conectando a ele. Ou pode ser um nó que mais envia conexão. Então ele pode ser um nó que ajuda na distribuição de conteúdo. Então, assim, vai depender da natureza e do contexto que a gente vai estar aplicando, mas são conceitos essenciais. Então, grau do nó relacionado à conexão total de entrada e saída, mas eu posso ver só o grau de saída, que é assim, a quantidade de links, de conexões que eu estou me conectando a alguém, ok? E tem o grau de entrada, que é o número total de links que chegam até mim, tá? Lembrando que o grau, nesse caso aqui, né, a gente está olhando para cada nó individual, ok? Legal. Então, aqui um outro exemplo, né, para ficar mais claro. Imagina que eu tenho essa rede aqui específica, tá? Tenho essa rede, e aí eu vou analisar o grau desse nó aqui, do nó roxinho aqui. Então, qual que é o grau de entrada do nó? Tá aqui embaixo, né? Eu vou até apagar aqui para não fazer bagunça. Ele tem esse nó que chega nele, esse nó que chega nele e esse nó que chega nele, né? Então, o grau de entrada é 3. O grau de saída é 2, que ele está se conectando nesse e nesse. E o grau do nó é 5. E aí eu posso calcular essas métricas para todos os nós da rede, tá? E calculando o... Perdão. E calculando o grau de todos os nós, eu consigo ter métricas da rede como um todo. Por exemplo, o grau médio, né? Então aqui nessa minha rede eu tenho 9 nós, tá? Tenho 9 nós, que poderiam ser 9 pessoas, 9 organizações, 9 países, né? E aí eu tenho 12 links. Qual que é o grau médio? 1,3, tá? Então cada nó se conecta em média 1,3 com outros nós. Beleza? Legal. Então a gente já viu o conceito de grau, viu o conceito de grau médio, agora a gente vai ver como que se representa isso, para depois a gente usar nos softwares, tá? Então aqui eu tenho uma rede que está super simples, tá? Então eu tenho uma rede com 4 nós, o 1 se conecta ao 3, o 2 se conecta ao 3 e ao 1, ao 4 se conecta ao 1 ao 3, o 3 se conecta ao 4, ao 2 e ao 1, tá? Não é um grafo direcional e não é um grafo com peso. E aí eu posso representar isso de 3 principais formas, né? Uma que é uma lista de links. Então aqui, ó, eu vou colocando, ó, os parzinhos de conexão. Então 1 com 2, né? Então aqui eu estou representando essa conexão aqui. Ou assim, 1 com 3, eu estou representando essa conexão aqui, ó.
1 com 4, estou representando essa conexão aqui. O 2 com o 3, estou representando essa conexão aqui. O 3 com o 4, estou representando essa conexão aqui, tá? Então, isso é uma lista de links. Eu vou fazendo parzinho a parzinho, tá? Existe uma outra lista de links, um outro padrão, que ele é mais simplificado. Em vez de fazer 1,2, eu vou colocando 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, né, para simplificar. Uma outra estratégia é a lista de adjacência. A lista de adjacência eu coloco cada nó e falo com quem ele se conecta. Por exemplo, aqui, ó, o nó 1, né? Então eu vou apagar aqui para vocês entenderem. O nó 1, ele se conecta com o 2, com o 3, ó, se conecta com o 3, com o 2 e com o 4. Então eu coloco o nó 1, se conecta com o 2, com o 3 e com o 4. Legal. E o nó 2, né? O nó 2 aqui se conecta com 1 e com 3. Então eu coloco 1 e 3. Né? E faço isso seguidamente. Então, e o nó 3? O nó 3 se conecta com o 4, com 1 e com o 2. Então eu coloco aqui, ó, 3, 1, 2 e 4. Então é uma lista de adjacência, tá? Uma outra forma que é bastante utilizada acaba sendo a matriz de adjacência, que na hora que a gente vai fazer os cálculos, a gente acaba usando a matriz de adjacência por baixo dos panos, tá? E aí, qual que é a ideia da matriz de adjacência? É o mesmo grafo, e aí ele tem uma propriedade, né? O tamanho da matriz vai ser n vezes n, que é o número de nós. Então, nesse caso, eu tenho um grafo de 4 nós, então vai ser uma matriz de 4 por 4, tá? Como está aqui, né, na matriz que vocês podem ver. E aí, como é que eu faço para representar? Bom, aqui eu vou representar o nó 1, o nó 2, o nó 3, o nó 4, nas linhas e também nas colunas. Nó 1, nó 2, nó 3 e nó 4. Tá? Então, nesse caso, eu vejo, por exemplo, o nó 1, ele se conecta ao 1? Não, ele não está se conectando a ele mesmo. Mas ele se conecta ao 2? Se conecta. Então, tá 1. O nó 1 se conecta ao 3? Se conecta. Então, é 1. O nó 1 se conecta ao 4? É. Então, conecta 1. Legal. Agora eu vou para o nó 2. O nó 2 se conecta ao 1? Se conecta. O nó 2 se conecta ao 2? Não. Então, é 0. O nó 2 se conecta ao nó 3? Se conecta. Então, é 1. O nó 2 se conecta ao 4? Não. Então, é 0. Agora eu vou pegar o 3. O nó 3 se conecta ao nó 1? Se conecta. O nó 3 se conecta ao nó 2? Se conecta. O nó 3 se conecta a ele mesmo? Não. O nó 3 se conecta ao nó 4? Se conecta. Legal, agora eu vou para o nó 4. Ó. Nó 4 se conecta ao nó 1? Se conecta. O nó 4 se conecta ao nó 2? Não. O nó 4 se conecta ao nó 3? Sim. E o nó 4 se conecta a ele mesmo? Não. Tá? Então, quando eu tenho... E aí, assim, isso aqui é o que a gente chama de matriz de adjacência. E quando eu tenho um grafo que ele é não direcional, eu tenho uma matriz que a gente fala que é simétrica. Então, porque as linhas e colunas vão ser igual, porque as conexões elas acabam sendo mútuas, tá? Mas eu tenho também a matriz não simétrica, tá? Que é quando o grafo ele acaba sendo direcional. Aqui eu vou ter a mesma representação, então aqui na linha o nó 1, nó 2, nó 3 e nó 4, certo? Aqui nó 1, nó 2, nó 3 e nó 4, e aí se tiver conexão é 1, se não tiver é 0. Então o nó 1 se conecta ao nó 1? Não. O nó 1 se conecta ao 2? Não. Tá? Então nesse caso, como ele é direcional, o nó 2 se conecta ao 1, mas o 1 não se conecta ao 2, então é 0. Tá? O nó 1 se conecta ao 3? Se conecta, é 1. O nó 1 se conecta ao 4? É, então é 1. E o nó 2? Bom, o nó 2, ele se conecta ao 1, então é 1. O nó 2 se conecta ao 2? Não. O nó 2 se conecta ao 3? Não. O nó 2 se conecta ao 4? Não. E o nó 3? O nó 3 se conecta ao 1? Não. O 1 se conecta ao 3, mas o 3 não se conecta ao 1, então é 0. O nó 3 se conecta ao 2? Se conecta, então é 1. O nó 3 se conecta ao 3? Não, então é 0. O nó 3 se conecta ao 4? Se conecta, então é 1. E o nó 4? O nó 4 não se conecta com ninguém, certo? Então vai ser 0, 0, 0, 0. Ele não se conecta a ninguém. Então isso é o que a gente chama de matriz não simétrica, que eu posso representar também numa lista como está ali. Tá? E com isso eu posso calcular o in degree e o out degree. Né? Então o in degree é o grau de entrada e o out degree
é o grau de saída. Então, assim, as conexões que saem. Então, se eu quiser, por exemplo, calcular o out degree do nó 2, né? Então aqui é o nó 1, aqui é o nó 2, aqui é o nó 3, aqui é o nó 4, aqui é o nó 1, aqui é o nó 2, aqui é o nó 3, aqui é o nó 4, é só somar aqui, ó. Então, nesse caso, o out degree, né, do nó 2, perdão, vai ser 1, né, porque só tem 1 aqui. E aqui também. Aqui é o in degree, que é o nó de entrada do nó 2. Então, a gente começa a pensar nessas representações. E eu posso também ter a matriz de adjacência, que é o grafo com peso. Então, nesse caso aqui, além de direcional, tem os pezinhos aqui. Então, o 2 se conecta ao 1 com peso 3, mas o 1 se conecta ao 2, tá? Então, eu faço a mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, né? O nó 1 se conecta ao 0. Perdão, que 0? O nó 1 se conecta ao nó 1? Não, então é 0. O nó 1 se conecta ao nó 2? Não, então é 0. O nó 1 se conecta ao 3? Se conecta. Aqui, ó, se conecta. Mas qual que é o peso? O peso é 2. Então, em vez de colocar 0 ou 1, eu coloco o peso. Então, o peso aqui é 2, né? E o nó 1 se conecta ao 4? Se conecta. Qual que é o peso? 4. E eu faço isso para todos os nós. O nó 2 se conecta ao 1? Se conecta. Com qual peso? 3. Se conecta ao 2? Não. Se conecta ao 3? Não. Se conecta ao 4? Não. E o nó 3 se conecta ao nó 1? Não. Ele recebe conexão, mas ele não se conecta. Ele se conecta ao nó 2? Se conecta. Com qual peso? Peso 2. E o nó 3 se conecta a ele mesmo? Não. Ele se conecta ao 4? Sim, com peso 1, né, como a gente vê aqui. Então, em vez de colocar só 1 ou 0, começa a colocar os pesos. E o nó 4? Bom, o nó 4 não recebe, não se conecta a ninguém, então ele só recebe, tá? Então, lembrando que aqui é tudo 0. Só que, quando eu tenho a linha, eu tenho os nós de out degree, certo? Ou seja, os nós de saída. Ele está se conectando a alguém? Não, ele não está se conectando a alguém. Mas ele está aqui, né, quando eu vejo na coluna, é o in degree. Ele está recebendo conexão? Tá. Ele está recebendo conexão do nó 1 com um peso de 4 e do nó 3 com peso de 1. Tá? Então, a matriz de adjacência vai nos auxiliar a fazer o cálculo. Isso aqui é para vocês saberem de como é representado, porque nos softwares que a gente vai usar o Geth, mas também o NetworkX no Python, ele já faz o cálculo para a gente, mas por debaixo dos panos é isso, então é importante que vocês aprendam isso. E com isso, a gente, de novo, né, a gente discutiu isso na primeira aula, a gente começa a simplificar a complexidade, a gente consegue achar padrões globais, dinâmicas locais e posicionamento. E tudo isso, homofilia, vizinho, centralidade, a gente vai discutir nas próximas aulas. Então, essas duas aulas foi para mostrar exatamente, conhecer um pouco mais as redes, conhecer o que é grafo, e entender os fundamentos e conceitos, né, do que é um nó, como eu represento, o que é um grau de entrada, grau de saída, grau médio, e a gente vai avançar nas próximas métricas, nas próximas aulas. Mas antes de acabar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, é muito importante, e também seguir nas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram. E eu te espero até a próxima aula.